Então, conforme está em Daniel 14, versículo 11, diz o seguinte: Na Judéia vivia o profeta Abacuque. Ele fez um cozido, partiu uns pães numa gamela e ia saindo para a roça. Certo? Então, só para a gente ver que ele era desta época, né? Então, lembrando que a Sagrada Escritura, ela sempre tem uma passagem vai se referindo às outras, né? Vai tendo essa ligação. Por isso que Daniel e o profeta Abacuque, como um está falando do outro, eles são considerados livros inspirados por Deus, né? Espírito Santo. Aí são um dos motivos que faz a Igreja Católica unir estes livros, certo? O Sofonias também, que foi outro profeta, ele é bisneto do rei Ezequias, né? Que também foi da época mais ou menos por volta do ano 600, né? Antes de Cristo. Ele coincidiu com os primeiros anos do Jeremias, né? Do profeta Jeremias. É o pregador da reforma cultural. Algumas partes do livro foram interpoladas posteriormente. Então, o Sofonias, ele procura falar mais de uma reforma na cultura, né, do povo lá de Israel. Vamos ver aqui o Baruque, né? Também o Baruque, a gente vai ver citações dele lá no livro de Jeremias, capítulo 51. Ele foi o secretário de Jeremias. Pronto, a gente vai ver Jeremias falando de Baruque. Depois da destruição de Jerusalém, ele foi levado junto com Jeremias para o Egito. Então, como ele era o secretário de Jeremias, claro, ele foi junto com ele. O livro foi escrito durante o cativeiro, porém foi muito retocado na época dos Macabeus. Então, na época que eles estavam presos, essa história dele, do Baruque, foi escrita, né? O profeta Baruque. E vamos ver aqui sobre o Isaías, o profeta Isaías, muito famoso e conhecido, certo? O profeta Isaías é o principal dos profetas do reino do sul, que é do povo de Judá, de Jerusalém. Só lembrando, do sul é Jerusalém. Que trabalhou sob 4 reis, né? Então ele viveu esse período desses 4 reis: Azarias, Jotão, Acás e Ezequias, né? Isaías nasceu em Jerusalém, mais ou menos por volta de 770, né? E Isaías, ele era casado e tinha 2 filhos. Então, lembrando, um dos profetas casado, né? Isaías, a gente tem a visão, geralmente todos os profetas vivem no deserto, como Elias, né? Que vive naquela vida dura. Mas não, a gente vê também que Deus escolhe profetas que são casados e têm filhos, né? Ele foi chamado ao profetismo mais ou menos por volta de 740. Então, para 70, foi mais ou menos uns 20 anos de idade que ele foi chamado, né? Conforme diz lá no livro dele de Isaías, capítulo 6. Né? A partir do capítulo 6 vocês vão ler isso. A sua principal mensagem foi durante a guerra assírio-fenícia. Então, a gente lembra na história dos fenícios, né? A guerra. Então, a principal mensagem dele foi durante esse período desta guerra da Síria, né? Ele vai falar sobre uma virgem. Então, lembrar que o Isaías é aquele profeta que vai falar de uma virgem, a Alma, ou seja, A-L-M-A-H, a Alma. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, através do Isaías é que deixa a profecia mais clara de que aquele Messias prometido, Jesus Cristo, realmente veio de uma virgem que seria Nossa Senhora, né? A Virgem Maria. Então, vai ficar claro através dele que Jesus seria o Messias enviado, né? O livro de Isaías é uma obra composta, nela há 3 estilos diferentes, não podendo ser do mesmo autor. Então fica subentendido de que nos livros de Isaías dá a entender de que não é do mesmo autor. Então ele tem 3 partes falando, né? Eu não vou explicar cada uma delas, certo? Senão a gente passa aqui o dia inteiro. Vamos agora entrar no livro do Jeremias. Saber quem foi o Jeremias. Existe o filme do Jeremias, muito bom, eu aconselho a assistirem também. Vocês podem achar no YouTube. Jeremias, ele nasceu também por volta de 650, né, na cidade de Anatote, perto de Jerusalém. Nasceu perto de Jerusalém, não disse que ele nasceu dentro de Jerusalém. Era da estirpe sacerdotal, ou seja, ele era do porte, da linhagem dos sacerdotes. Foi chamado ao profetismo pelo ano 627 a.C., certo? Viveu durante o governo dos últimos reis do sul. Então ele viveu durante o governo de Josias, Joacás, Joiaquim, Sedecias. Se for pegar aquela última apostila que nós vimos no finalzinho do reinado de Salomão, a linhagem toda dos reis, né? Então ele viveu nessa linhagem desses reis aqui.
Quanto ao livro, tem uma unidade literária que garante o autor, porém pode ter sido refundido depois do cativeiro, conservando o nome do autor inicial. Sabendo pelo mesmo livro que uma primeira cópia foi feita pelo Amunense Baruque, o profeta, porém foi destruído. Então fica a saber que a história de Jeremias foi copiada, o Baruque copiou, só que por causa do cativeiro e toda essa confusão foi destruída. Então procurou fazer uma segunda cópia acrescentando alguns dados. Vocês podem ver falando esse relato de cópias do livro de Jeremias, que procurou se copiar, né, lá no Jeremias capítulo 36, versículo 20, e também no capítulo 36, versículo 32. A Jeremias atribui-se também o livro das Lamentações ou Trenos. Na Bíblia, alguma Sagrada Escritura de vocês, alguma Bíblia vai ter também, depois de Jeremias, vocês irão ver falando de o livro das Lamentações, ou então outros vão estar escritos com o livro de Trenos, né? Belíssimo canto sobre a destruição de Jerusalém. Então o livro das Lamentações são cânticos que irão retratar sobre a destruição de Jerusalém, ou seja, lamentações, como fossem realmente os choros. Na mensagem de Jeremias dá-se-nos o conceito de que a relação de Deus com os homens não é determinada por acordos jurídicos, né? Então ele vai procurar mostrar isso aí, mas por uma confiança cordial, por uma intimidade familiar. Jerusalém, isto é, o povo de Israel, é a esposa predileta de Deus, infiel mais amado. Então vai mostrar que com Deus não se deve fazer essa mistura jurídica, né? Mas tem que ser um acordo que esteja de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com os desejos humanos, né? Vamos ver aqui o Ezequiel. O Ezequiel é o filho do sacerdote Buzi, outro profeta também muito grande e famoso, né, que é considerado também o profeta das coisas dos fins dos tempos. Algumas profecias do Apocalipse são parecidas se você ler com o de Ezequiel, a profecia de Ezequiel. A vocação desperta em Babilônia pelo ano 592, como consolador e mensageiro da futura salvação. Então, a carreira profética dele termina em 570, depois de 20 anos. Ele é o grande consolador no exílio. Então, Ezequiel ele surgiu na época que o povo de Deus estava exilado na Babilônia. Então, ele é o consolador. Então, ele vai ser o profeta da consolação, falando da salvação, que seria, na verdade, já com a vinda de Jesus Cristo. Ao contrário de Isaías e Jeremias, Ezequiel não nos dá a visão de um Deus distante e inacessível, perseguindo sempre o homem pecador. Porque o Isaías e o Jeremias, como o povo estava se afastando de Deus, eles sempre falavam mais de que Deus iria castigar, de que Deus iria punir. Já o Ezequiel ele já vai falar de um Deus que, Deus vai libertar vocês, vai chegar o dia da salvação, vocês vão ser libertos. Então Ezequiel ele era mais o que consolava, certo? Ele chama o homem de filho do homem, ou seja, ele vai chamar o filho do homem, que é Jesus Cristo, né? A sua obra é de estilo apocalíptico, como eu falei, foi muitas vezes refundido, principalmente depois do exílio. E o nosso Danielzinho, né, também famoso Daniel, é um personagem histórico que aparece no ano 597 entre os deportados para a Babilônia. Daniel é apenas o herói no livro, mas não o autor. Temos que ele não é o autor do livro que foi escrito, né? Foi escrito pelo tempo do livro dos Macabeus também. Este livro é de gênero apocalíptico. Também o livro do Daniel é visto como um livro de gênero apocalíptico. Não vou falar muito sobre ele, porque eu já falei um pouquinho sobre Daniel, né? Existe também um filme sobre Daniel. Se vocês quiserem comprar ou alugar ou procurar no YouTube, você vai achar por parte, né? Tem o Daniel na fornalha ardente, quando ele viveu lá na fornalha, na cova dos leões, quando ele foi preso, enfim. E o profeta Ageu, né? Que é um profeta também do pós-exílio. Aí começam a aparecer os profetas que viveram depois do exílio. Os profetas que eram antes do exílio, que nós vimos aqui, já estudamos, né, como Jeremias, Isaías, e o profeta durante o exílio, como Ezequiel, Daniel foi durante o exílio, e o profeta agora depois que ele sai do exílio, no caso Ageu, né, que é o profeta depois do exílio. Com as exortações escritas posteriormente, ajuda na reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Então Ageu ele fez as exortações e ele vai ajudar a levar o povo a reconstruir até aquela força, aquele vigor de novamente restaurar o culto a Deus. Em seguida vem o Zacarias. O que o Zacarias fez? É filho de Baraquias, regressou com sua família a Jerusalém. Ele é também contemporâneo da época do profeta Ageu, certo? Vamos agora para o Malaquias. O Malaquias é um profeta desconhecido, escreveu apenas 6 diálogos.
O Malaquias é o profeta em que ele vai frisar mais do dízimo. A nossa igreja católica hoje ela pega muito, e os protestantes também se aproveitam da história da profecia de Malaquias, que fala que você deve dar o dízimo, que seria 10%, né? Porque dízimo é de 10%, para as obras do Senhor. Então, e depois vem o profeta Joel, filho de Fatuel, né? Ele é o pregador da penitência para o dia do Senhor. O livro é escrito em 400 anos antes de Cristo. É um profeta pequeno, também o Joel. Lá em Atos dos Apóstolos, se vocês forem ler, se eu não me engano, começa no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles fazem essa profecia. Okay? E o Abdias, que é o profeta da salvação.